Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Dialogando com a Lição. Nós estamos aqui no Fato Amazônico, onde a notícia acontece agora, nesse momento, só que de uma forma especial agora, um bate-papo gostoso, informal aqui sobre o estudo da lição. Que lição é essa? É um guia de estudos que nós fazemos, a Igreja Adventista tem esse guia aqui, que é da Escola Sabatina. Inclusive, se você também tiver interesse, você pode procurar. Esse guia de estudo tem na internet, tem também nas lojas dos céus, né, que fica em todas as cidades aqui de Manaus, tem sempre uma loja por perto para atender você. E nós fizemos na lição 1, a passada, né, uma interação. Aquele que falasse eu quero nos comentários ia ganhar uma lição. E a nossa ganhadora foi a Natasha Arce. Parabéns, Natasha, porque você ganhou uma lição para você toda semana estudar com a gente aqui também. Bom, deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu sou a jornalista Deise Bezerra e vou estar nesta temporada com vocês. Serão 3 meses juntos. Durante toda a semana teremos um vídeo novo aqui, teremos um podcast diferente para conversar sobre esse tema especial: administradores fiéis à espera do mestre. Quem são esses administradores fiéis? Eu e você. Bom, e eu quero apresentar quem são os nossos convidados aqui desse bate-papo especial Dialogando com a Lição. Temos aqui o nosso querido consultor, instrutor bíblico há mais de 40 anos, né? Ele é o nosso pastor José Carlos Bezerra, né? Vai estar conosco durante toda a temporada. Então, ele já vai virar amigo de vocês. Daqui a pouco ele vai falar um pouco com vocês. E eu tenho também um convidado especial aqui, é um amigo também, Isaac Arley Almeida. Ele é engenheiro de projetos de uma multinacional aqui de Manaus e também ele é coordenador, faz parte da coordenação de jovens da AMAR. A AMAR é uma das nossas sedes administrativas da Igreja Adventista aqui na região do Amazonas e também do estado de Roraima. E ele lá na sua igreja local, ele é ancião administrativo, ou seja, ele ajuda a cuidar da igreja, cuida da parte administrativa, é quase um pastor lá na sua igreja local, né, Arley? Co-pastor. Co-pastor. Arley, eu queria que você desse as boas-vindas aqui pra gente e já aproveitasse e fizesse a nossa oração inicial. Muito bem, saudação a todos aí que nos acompanham. Fique com a gente até o final, que tem coisa boa. Vocês com certeza vão gostar da lição e aprender muito. E vamos tirar lições para nossas vidas. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e aprender e compartilhar do Teu amor. Que Teu Espírito capacite cada um de nós e que nossos ouvintes também possam aprender da lição e praticar acima de tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Inclusive, gente, obrigada, Arlen. Alguns me perguntaram, Deise, onde é que a gente consegue estudar, né, essa lição, além de ter esse estudo aqui no Fato Amazônico? Bom, você vai poder compartilhar o link, né, marcar os amigos aí que tem interesse pelo estudo, de conhecer mais a Bíblia, porque aqui a gente não está levantando uma bandeira de uma religião, aqui a gente está para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e ela é para todos, né? Mas a Igreja Adventista, aos sábados pela manhã, tem uma classe, né, onde ela estuda os temas dessa lição. Então você pode procurar no sábado pela manhã, a partir das 8h30, 9h, qualquer igreja adventista, que você vai encontrar uma classe que vai estar estudando este tema aqui durante toda uma semana. O mesmo assunto, interessante. E também no Espaço Novo Tempo, lá no Parque 10, a gente tem lá todos os domingos um espaço para estudar também. Olha aí, e quem é o instrutor? Quem é o instrutor? É o vosso servo aqui. Oh, coisa boa. Pastor José Carlos, sempre o nosso grande amigo instrutor aqui. E pastor, já vou começar fazendo uma pergunta interessante para você. Certo. Alianças. Você sabe que a gente põe uma aliança quando casa, né? É um compromisso que a gente assume ali com uma pessoa, né? Mas Deus também fez alguma aliança conosco, porque o tema da lição dessa semana é as alianças de Deus conosco. Que tipo são algumas alianças? É uma única aliança? Como é essa relação das alianças de Deus conosco? Boa tarde a você que está nos assistindo, ou bom dia, ou boa noite, né? Algum momento você está assistindo a gente aí. Isso. Mas olha, eu pegando um gancho da semana passada,
que nós somos convidados a entender que somos membros da família de Deus. Eu estou aqui todo orgulhoso que eu pertenço à família de Deus. Ai, que bom. Pertencemos à família de Deus. Então, esse Deus a quem nos adotou na família dele, ele fez alianças. Alianças são contratos, pactos. E eu me lembro de um fato que aconteceu comigo lá perto de Ariquemes. Eu estava dando estudos. Lá em Rondônia, né? Lá em Rondônia. Um senhor estava indeciso. Ele conhecia as coisas que a gente apresentava, ficava surpreso, mas ele tinha ainda uma coisa que o prendia nos seus ensinos antigos. E eu falei naquele dia sobre as alianças de Deus, que Deus, a primeira aliança que Deus fez foi de salvar o homem. Ó, vocês se perderam, mas eu vou fazer um pacto, que eu vou salvar vocês. Eu vou fazer tudo. Olha, eu vou enviar meu filho para morrer no lugar de vocês. Aí eu falei naquele dia sobre uma aliança que Deus fez, que a gente vê essa aliança, é visível aos olhos. E naquele dia Deus providencialmente mandou uma chuva às 4 da tarde e apareceu o arco-íris. Aí ele disse assim: exatamente, agora eu passo a crer, porque a aliança de Deus está visível, é uma aliança eterna. E aquilo me ajudou muito. Então, essas alianças de Deus, elas sempre foram bilaterais. Aqui no verso áudio de Deuteronômio 28, 1 e 2, ele começa dizendo: se, é uma condição. Uma condição, né? É uma condição. Se vocês ouvirem atentamente. Você sabe o que é que ouvir atentamente? É ouvir com os olhos do amor, os ouvidos do amor. É ouvir com interesse, Isso acontece muito quando o rapaz ainda é solteiro, que a moça fala, ele quer ouvir tudo. Então, quando o rapaz fala, a moça quer ouvir tudo. Isso é ouvir com interesse. E quando damos ouvidos com interesse às coisas de Deus, aí a gente começa a descobrir o valor das alianças de Deus. O valor das alianças. Arley, existem várias alianças, né? Tem as alianças unilaterais e as bilaterais. Como é que a gente consegue diferenciar um pouco isso dentro da vontade de Deus? Muito bem. As alianças, existem vários tipos de alianças, né? Também, o mundo jurídico tem bastante aliança entre empresas, né? Enfim. Agora, quando se trata aqui de Deus, quando se está falando de uma aliança, como o pastor citou agora há pouco, de bilateral, quer dizer que tem uma contrapartida, sim, né? Sim, existe, Deus proporciona, mas também o ser humano, ele tem que dar uma contrapartida para ele receber. Fazer a sua parte, né? Da aliança. No caso da salvação, né? Logo a gente logo mais fala sobre isso. Mas quando a aliança é unilateral, independe da ação do homem, né? No caso do sol, né? O nascer do sol. O sol nasce para todos. O sol nasce para todo mundo, tanto para justos quanto para injustos, né? Então isso independe do homem para fazer a parte dele. Só Deus, né, já providencia. Mas aqui na lição dessa semana, nós vamos ver várias alianças da forma bilateral, que o homem deve dar sua contrapartida para poder ter o retorno de Deus. Eu vou ler aqui o verso todo, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, está em Deuteronômios 28, 1 e 2. Esse é o verso chave, assim, da lição completa, né, da semana. Aí diz assim, o pastor já até começou ali, né? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Olha que promessa bonita, né? Saber que se eu fizer a minha parte, né? Se eu também de alguma forma retribuir, eu terei garantias de bênçãos vindas do Senhor, não é isso? Aqui nesse verso, irmã Deise, estranho, né? Então veja aqui, ó. Aqui nesse verso, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar. Existem duas palavras aqui nesse contexto que a gente precisa dar atenção a uma delas. Guardar é uma coisa e observar é outra. É outra. Exatamente. Né? O mal das pessoas é que nós temos as bênçãos de Deus como promessa, mas só são observadas. A gente acha bonito, nossa, bonito, que demais, observa. Mas não quer guardar. Exatamente, guardar, que é a nossa contrapartida, é o que vai trazer o efeito
de redundância de bênção sobre mim. É quando eu passo a guardar. Vai ter um texto dessa lição aqui que vai falar sobre como honrar a Deus, né? E é aqui que a gente vai se deter um pouco mais para poder entender essa questão de observar e guardar. Mas Deus continua dizendo: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, do seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor exaltará. E tem gente que quer ser exaltado sem fazer a parte dele, né? Até trago aquele pensamento que foi dito semana passada aqui. Muitos querem chegar a Canaã sem passar pelo deserto. E diz que é necessário passar pelo doloroso para chegar ao glorioso. Não é isso? Na questão observar e guardar, eu tenho agora comigo que eu pertencendo à família de Deus, se eu observar e guardar. Guardar é dizer: isso aqui eu vou zelar, isso aqui eu vou cuidar disso aqui, para que não é nenhuma troca. A gente vai ver isso mais tarde. Porque assim, Deise, eu tenho observado ultimamente que tem sido vendido uma religião muito fácil, né? Fácil e barata, né? Para você só ali ouvir, mas as bênçãos de Deus... Não tem nenhum compromisso, exatamente, né? Uma religião sem compromisso, né? A gente tem vindo muito isso, tá na moda, né? Tá na moda no mundo, moda, né? No exatamente. Mundo, né? As pessoas não querem ter um compromisso. Mas se você parte para a Bíblia, você vê que existe uma contrapartida do ser humano, que isso deve ser feito. E tá bem claro em vários aspectos, em vários versos, conforme nós estudamos essa semana. E essa contrapartida, Arlen, eu vejo da seguinte forma: ela toca diretamente no nosso ego. Exatamente. No nosso ego, porque eu posso estar com o meu tempo cheio daquilo que me interessa. Agora, eu abro mão daquilo que me interessa para poder pegar uma coisa que está no abstrato e exercer a minha fé. Isso aí não é fácil, mas ao conhecer e reconhecer as bênçãos de Deus advindo sobre mim, como questão de eu guardar essas promessas de Deus, aí faz a diferença. A parte de domingo aqui do estudo fala sobre a aliança da salvação. E aí entra um questionamento: a salvação, né, ela é unilateral ou ela é bilateral? Jesus morreu por mim, ele me salvou. Já estou salvo? Isso é uma garantia ou eu preciso também fazer a minha parte? O que eu devo fazer para que a minha salvação seja garantida? Olha, assim, você quer falar? Assim, o que eu vejo assim que tem uma crença, né, que a lição até conta, que é do universalismo, né? Onde se prega que todos estão salvos, independente do que você faça. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, todo mundo está salvo. Mas a gente, estudando, né, a Bíblia, verifica que isso é totalmente oposto à relação bilateral, porque a salvação é uma relação bilateral, não é isso, pastor? Exatamente. Existe agora, para a gente entender isso aqui, Deise, vamos imaginar que você diga: eu creio, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, te é dado o direito de dizer: estou salvo. Estou salvo. Isso chama-se justiça imputada. Foi imputado em você o direito à salvação. Agora, isso não é o suficiente, porque você não morreu ali. Você vai continuar viva. E dessa continuidade de vida que você precisa de um outro passo chamado justiça comunicada. A sua comunicação, a minha comunicação, a nossa comunicação com o autor da vida é que vai fazer com que dia a dia eu esteja me salvando. E é um processo, um processo de salvação. Fui salvo ao aceitar Jesus, estou me salvando todos os dias ao fazer a sua vontade, né? É contínuo, para ser plenamente salvo na glorificação, ou seja, na vinda dele. Interessante. É interessante porque até como o pastor citou, interessante porque Paulo cita muito bem isso, né? Ele fala: combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. Então, quando ele fala isso, justamente... Você vê que é todo um processo, exatamente, né? Porque ele está com justiça imputada, né? Ele tá crente de que a vida dele, ele cumpriu o acordo dele, a parte dele. Então, por isso ele tem o mérito da salvação. Isso. Porque ele fez a parte dele. Exatamente. Então a salvação, ela depende também de nós, né? A nossa parte precisa ser feita. Claro. A gente precisa fazer a nossa parte de crer em Jesus e a cada dia buscar viver essa salvação, que é essa comunicação com o Pai, é viver uma vida a cada dia em contato com Ele, fazendo a parte dele, a parte que nos corresponde, né? O próprio verso aqui falou, né, com relação aos mandamentos de Deus e tudo mais. Bom, aí
Vamos ouvir com atenção. Aqui fala o seguinte, o livro de Deuteronômio, né, é um livro até que falam que é como se fosse uma despedida de Moisés, né? Ele recapitula alguns trechos, né? Recapitula alguns trechos da vida dele, fala novamente da lei de Deus ali, o livro da memória que eles chamam, né? E aí ele reafirma alguns pactos, né? Alguns tratos importantes, alguns deveres que o povo de Deus, né, deveria não esquecer, né? Eu acho que esse livro ele é uma memória para todos nós, porque a gente sofre do esquecimento, né? Quem não esqueceu alguma vez alguma coisa? E aí o Covid veio até para piorar ainda a nossa memória, muita gente ficou com problema de memória. Então Deus, já sabendo que a gente ia ter muitos problemas de memória, ele deixou a palavra de Deus escrita para nós não esquecermos dela, né? E que lições a gente pode tirar de ouvir com atenção? A importância de a gente ouvir, sempre relembrar algumas coisas que não podem ser esquecidas. No livro de Deuteronômio, Moisés ele faz um resumão, né? Ele lembra também tudo que eles passaram, a saída trajetória, do Egito, né? E tem um verso que ele é muito utilizado, né, no meio evangélico, que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aí usam muito isso. Então, ó, a gente tem que ser cabeça, ninguém pode ser cauda, mas você tem que ler a segunda parte do verso, né? Aí parece que só lê a primeira parte, né? Que aqui também é um acordo bilateral, né? É um acordo bilateral. Então fala, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Ok. Aí, fechou. E, né? E se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena. Então, existe uma contrapartida, acordo, né? Então, isso é muito importante. E Moisés, ele faz a questão de lembrar, né? Todos aí, o povo ali, que Deus ia estabelecer, eles iam ser ali abençoados, mas no entanto eles não poderiam esquecer dos mandamentos. Essa é uma questão que me faz lembrar um fato que eu vivi uma vez. Esse verso é cabeça. O pastor Zé Carlos sempre com as suas histórias, eu adoro, conte aí. Eu cheguei na casa de uma pessoa conhecida e lá estava a pessoa auxiliadora lá que trabalhava com eles, né? E ela estava vestida num vestido que a gente chama vestido de chita, costurado à mão. E eu olhei para a sandália dela, uma sandália remendada com barbante. E aquela coisa bem simples. Bem simples, não, simplória. Aí eu disse, ô fulana, você não é cauda, você é cabeça. E você não pode estar desse jeito. Não, mas é porque a situação é difícil e tal. Começou a dar desculpa. O ser humano arranja mais desculpa do que, às vezes, ideia para sair da situação. Aí, quando está aqui, aí eu fui para o outro lado que o Arlen falou aqui, assim, ela queria a contrapartida de Deus, mas a dela não estava. Aí eu fui lá na partezinha, eu disse assim, você está fazendo isso, conforme diz a Bíblia? Ela disse, não dá para fazer. Eu digo, mas por quê? Porque a gente já fala isso mais na frente. Aí ela foi, eu disse, olha, interessante, Deus está disposto, Ele está com toneladas e toneladas de bênçãos para derramar sobre você, mas tem uma coisa no caminho aí que está atrapalhando isso. Diz que no caminho do sucesso e da salvação, a nossa função é desobstruir o caminho da bênção. Entendeu? A nossa função. A nossa função é desobstruir o caminho para que a bênção venha. Aí parece-me que ela ouviu com atenção o que eu falei. Ela ouviu com atenção. Eu disse, você compreendeu o que eu falei? Ela disse, compreendi. Eu digo assim, então, quer tomar a decisão aqui agora? Ela disse assim, eu tomo. Aí ajoelhei. Toma posse, aí ali na casa, onde ela estava mesmo, na cozinha, eu ajoelhei com ela, fiz oração e pedi a Deus que recebesse essa menina como a intenção de que ela ouviu, agora entendeu. De que ela tinha que fazer a parte dela. Sim, fazia parte. Aí 6 meses depois eu voltei, ela é outra pessoa. Ela disse, eu estava louco. Estava com uma sandália nova agora. Eu precisava te encontrar para te contar. Até conto que ela estava agora na sandália Grendene. Estava num vestido diferente. E o sorriso, e dizia meus filhos empregados, e eu também, a coisa melhorou muito. Eu não sabia. Que eu estava obstruindo. Então é assim que a gente precisa entender a coisa, né? Ouvir com atenção. Ouvir com atenção e não só ouvir com atenção e tentar
captar e colocar em prática, não é isso? Porque não adianta eu só ficar no ouvir, eu preciso também fazer a minha parte, né? Mas eu penso o seguinte, que essas bênçãos são prometidas para ti, Arlen. São prometidas para mim, e são prometidas para Deise e para todos que estão nos ouvindo. As bênçãos são prometidas. Agora, tenho que fazer minha parte, né? Eu tenho que fazer minha parte. Sim. E preciso fazer minha parte com o coração, não é na intenção de barganha. Sim, sim. Né? E o livro de Deuteronômio é um livro forte, porque ele não fala só das bênçãos, ele também fala das maldições, sim. né? Ele fala que... Fala da quebra do acordo. A quebra do acordo também vai ter suas consequências, né? Então, às vezes, a gente sabe que está tudo dando errado, porque a gente lá no coração, a gente sente que a gente está no caminho errado, a gente está deixando de fazer alguma coisa. E Deus, ele faz a gente... Leia minhas promessas, leia o que está aqui na Bíblia, relembre as minhas promessas para a sua vida. Então, assim, é importante a gente ouvir com atenção. Né? Só mais uma ilustração desse. Vocês sabem que eu gosto de ilustrar. Gosto demais. Certa vez um pastor fez um casamento e ele pegou uma Bíblia e recheou as páginas com notas de $100. E no altar ele disse: esse é o presente para vocês. Se em algum momento vocês tiverem qualquer tipo de necessidade, busquem esse livro. Lá tem a solução. E eles receberam o livro lacrado, levaram e jogaram lá e botaram no canto. Não demorou muito tempo, ligaram ao pastor: pastor, nós estamos com dificuldades, sem emprego, sem comida. Aí a primeira pergunta: pastor, vocês olharam a Bíblia? Leram a Bíblia? Não, a gente está precisando mais de outras coisas. Assim, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, busquem a Bíblia, busquem a Deus, busquem a palavra de Deus. E eles relutaram. Mas 3, 4 dias depois, pastor, nos ajude. Disse assim: já buscaram a Bíblia. Até que finalmente eles foram lá. Quando abriram a Bíblia, que viram que estava recheada de dólares. Eles entenderam. Aí eles entenderam. Como que dizer? Parte deles, né? Nós tínhamos um tesouro dentro de casa e não sabia. A solução estava aí à nossa frente, tá? Então, há situações que a decisão tem que ser ir, sim, fazer, buscar e tomar a decisão de buscar, não, mas de participar das bênçãos de Deus. É muito importante você que está assistindo, acompanhando, entender que esse estudo, esse bate-papo aqui é para que você possa ouvir também a voz de Deus. Deus tem promessas para vocês, né? Tem promessas para você, para a sua vida, para a sua família, né? Então esse estudo é para a gente poder também despertar, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, para entender um pouco mais quais são as promessas de Deus na nossa vida. Aí nós vamos para terça-feira. Honre o Senhor, né? E aí a gente pegou aqui o livro de Provérbios, né? Se você acompanhar aí, Provérbios 3, de 1 a 10, vem falando de algumas promessas maravilhosas que Deus tem para nós. E às vezes a gente, quando lê o livro de Provérbios, a gente pensa que é um livro só de poesia, né? De poesia, ou do que é certo e errado, né? Mas ele fala também, tem a ver com sabedoria, com todo. Também, né? Exatamente. E ele também fala um pouquinho das tolices que a gente, como ser humano, acaba cometendo, né? Como é que a gente pode honrar ao Senhor? De que forma nós podemos fazer a nossa parte honrando ao nosso Deus? O livro de Provérbios é interessante porque ele em vários trechos ele fala assim: filho meu, filho meu. É como se fosse um pai dando conselho para um filho, né? Então são conselheiro, né? Conselheiro. E um desses provérbios, né? Está lá no capítulo 3, ele fala: filho meu, não te esqueces dos meus ensinos e no teu coração guarda os meus mandamentos, né? Então, ó, porque ele sabia que o homem ia esquecer, como o pastor falou no início. Então a gente esquece que a gente tem um acordo com Deus, esse acordo é bilateral, tem que ter contrapartida. Só que no dia a dia, na correria nossa, a gente acaba esquecendo disso. E o livro de Provérbios vem para relembrar: não te esqueça, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente, né, os teus celeiros. Opa. Então, se você quer ser abençoado aqui nessa terra, você deve obedecer a Deus, guardar os mandamentos no coração, que com certeza Deus vai te abençoar e transbordarão os teus lagares, né? Que era o lugar onde fazia o vinho, a prensa do vinho, né? Vão transbordar ali. Então, os teus celeiros vão ser fartos desde que você cumpra a sua parte, que é ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. Interessante isso aqui. E aí vem falando aqui das
primícias de toda a sua renda. Opa, o que seria isso, pastor? As primícias de sua renda? A parte mais importante, quando você recebe salário, recebe um bônus, alguma coisa assim, é se alegrar e pensar logo nas suas coisas, nas suas necessidades. Mas eu sempre, depois que eu aprendi com um pastor, determinado pastor, me disse o seguinte: se você tiver um carro novo, pergunte em que eu posso servir a Deus com esse carro. Se você tem um bem que você recebeu, um computador, um notebook, um data show, ou algo que só você sabe a importância do que você tem, pergunte-se em que e com que e como eu posso usar isso aqui para honrar a Deus. Eu me lembro, Deise, de uma vez, numa cidade aí, não vou dizer o lugar mais... O nome. Só conta o nome do milagre. É que um pastor com 40 anos já viveu muitas histórias, né? E aí eu fui destacado a fazer um evangelismo numa determinada cidade e era num clube. Mas eu precisava pegar os bancos de determinada igreja para levar para o clube o pessoal sentar. Aí disseram, uma irmã da igreja tem uma Mercedes com carroceria, a gente pode botar os bancos e carregar para lá. Ficou sob minha responsabilidade de falar com a irmã para... Quando eu cheguei lá, eu disse: irmã, a senhora empresta seu carro para levar esses bancos lá para o evangelismo? Ela falou bem sério: pastor, eu não comprei carro para estar transportando banco para lugar nenhum. Eu pago para alguém fazer isso, mas meu carro não vai fazer isso. Mas deu uma tristeza tão grande em mim, eu disse: irmã, eu vou orar para a senhora conseguir pagar esse carro. Porque a senhora ganhou para poder servir a Deus também, a senhora está se negando a isso, mas não tem problema não. A gente vai atrás de outro. E fomos atrás de outro. Deu 3, 4 meses depois, o banco teve que recolher o carro dela, porque não conseguiu. Eu não digo nem que foi castigo de Deus, foi uma coincidência de que realmente ela... Talvez um susto para poder entender que a gente precisa honrar a Deus com os bens. A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias. As primícias, né? As primícias. É quando você tem uma mangueira que vai carregar pela primeira vez, a primeira manga que saiu dá vontade de já pegar ali e desfrutar. Os judeus, no primeiro ano de frutas, eles não podem comer nenhuma. Deixa cair no chão, tá vendo? É todo para a terra. Para a terra mesmo, em gratidão a Deus. Agora, do segundo ano em diante, terceiro ano em diante, que eles vão começar a comer alguma coisa ali, porque é um pacto que eles fizeram com Deus de fazer isso aí. Então, honrar a Deus com os bens é isso. Em que eu posso servir a Deus com aquilo que eu tenho. Segundo, aquilo que é melhor para mim, se eu puder, eu coloco para Deus também. E quando você faz isso, né, você está reconhecendo o seu Criador, no caso Deus, aquele que te sustenta, né, o sustentador, o dono de tudo, e né? O Redentor também, né? Isso me ajuda também, sabe o que, Arlen? A diminuir o meu egoísmo. Também. Com certeza. Ajuda. Isso aí é pra gente amadurecer espiritualmente, deixar esse ego nosso tão lá. Tudo para mim, tudo pra mim, eu primeiro, mim, né? É interessante. Porque quando você tem como vai te fartar o teu celeiro, você consegue ajudar as pessoas, né? Quando você é abençoado para ser uma bênção no mundo, né? Então você consegue transbordar essa bênção. No caso, a irmã foi infeliz no carro, né? Puxa, ela tinha bênção, mas ela não quis ajudar, né? Mas quando você é uma pessoa abençoada, você sente desejo, né? De também abençoar os outros. E assim, tudo que a gente tem, a gente quer servir, né? Porque se Deus me deu um carro, eu quero servir. Acho que a Deise é testemunho disso que aconteceu também em outra cidade. Tinha um irmão que estava com um trucão lá para vender há mais de 6 meses, não vendia. E eu precisava fazer o meu serviço, transportar bancos para outro lugar de evangelismo. Mas você leva muito banco, né? E aí, antes de eu pedir o carro, eu contei essa história para ele. Aí ele: não, pastor, tá à vontade, fica à vontade. Pode leve, carrega quantos bancos você quiser. E nós fomos e transportamos. Mas que maravilha como Deus é bom. 2 semanas depois ele me disse: pastor, vendi o carro. E vendi pelo preço quase dobrado do que eu queria vender. Como Deus é bom. As primícias eu entendo assim também. Primícias vem de primeiro, né? Então, quando a gente dá prioridade para as coisas de Deus em primeiro lugar, coloca Deus ali na frente, né? Eu lembro até assim, quando meu pai, né, ele me ensinou desde pequeno a dizimar, né? Então, a gente recebia ali a nossa mesada R$10. A gente não esperava gastar os 9 e deixar os 10 reais, não. Primeiro tirava o dízimo, e era o dinheiro mais bonito. Se era tudo de R$1, a gente pegava o R$1 mais bonito das cédulas para separar para o dízimo, mais novo para o dízimo. Então, assim,
esse cuidado, esse zelo de a gente colocar primeiro, cuidar das coisas de Deus, né? Isso mostra que a gente está reconhecendo que Ele é o nosso mantenedor, o nosso redentor, o nosso salvador realmente de todas as coisas, né? Eu tenho um verso que eu sempre falo para os jovens, né? Quando eu tenho alguma oportunidade, que é o seguinte, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. E sempre funciona isso, né? Sempre funciona. E aí a gente vai para o pacto do dízimo, né? A gente conversou um pouquinho da nossa parte como cristão, de a gente honrar o nome de Deus, de a gente fazer a nossa parte, mas a gente também tem um pacto do dízimo. Que pacto é esse? Na verdade, está lá em Malaquias, né? Eu trazei os dízimos e provar ministro, né? Então, assim, bilateral também, né? Então, você me traz o dízimo, aí você me trouxe o dízimo, então agora você pode me provar. Que se eu não abrir, né, pastor, a janela dos céus e não derramar bênçãos sem medidas, com certeza... aí já vem também lá, nunca vi um justo, fui moço, né, fui velho, né, nunca vi um justo mendigar o pão, né. Salmo 37:19 diz assim: no tempo da pior crise, o povo de Deus será fartura na mesa. Isso. Salmo 37:19. Amém, né? E diz no 25: eu já fui moço e hoje, literalmente, né, sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Existe, mas eu até digo, Arlen e Deise, o pessoal fala, bora fazer uma sociedade com Deus para poder ser fiel dizimista. Uma sociedade. Não é sociedade. Se fosse uma sociedade, era muito injusta. Porque eu deu nada, né? Não, minha parte, né? Eu ficar com 9 e dar só 1 pro sócio. Eu não tenho nada, aí o sócio ainda fica só com 10%. Não, só com 1 e 10. 10% dos 100% ele fica com 10%. Então seria uma sociedade injusta. Então, mais do que nunca, eu deveria honrar a Deus com alegria. Tá vendo? Mas aí há essa oportunidade da gente honrar a Deus. E aqui ainda nós vamos falar um pouco mais sobre o pacto do dízimo, né? E na quinta-feira vai falando, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É uma das mensagens que eu mais prego por aí, é São Mateus capítulo 25, São Mateus 6. Lá no versículo 25 diz assim: eu digo a vocês, Jesus falando, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto vocês vão comer, beber, dormir. Olha os passarinhos, Jesus falando, eles não plantam, não guardam celeiro, eu cuido de todos eles. Aí ele olha agora para o Arlen, olha para Deise, olha para mim e diz, será que você não vale mais que o passarinho? Olha Salomão, com toda a sua sabedoria, não se vestiu como os lírios. Aí ele vai dar o segredo agora, 33 do versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar reino de Deus, né? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Maravilha esse contexto, maravilha. Isso aí vem do dízimo. Exatamente. E a gente já está indo aqui para os finalmente da nossa lição, né? Porque o Arlen, ele trabalha numa multinacional, ele sabe que como uma pessoa que trabalha diariamente, ele sabe que ele tem os deveres dele, né? Sim. Ele tem as obrigações dentro da empresa que ele tem que fazer todos os dias e tudo mais, mas no final tem a recompensa, né? Tem a recompensa ali que ele tem que administrar essa recompensa também que Deus coloca nas mãos dele. Todos nós como trabalhadores temos isso. Mas Arlen, você como cristão, né? Como você faz para buscar primeiro o reino de Deus na tua vida? Não tem segredo, né? É no levantar, é a primeira hora. Você tem que levantar. Eu sempre também falo lá com os jovens, você tem que levantar da cama e cair de joelhos. Essa frase eu ouvi com o pastor José Carlos no sermão que ele fez, acho que na igreja que eu frequento. Tem discípulos por aí. Então você tem que levantar e cair de joelho. Não tem joelho segredo. já, é a primeira né? coisa. É a primeira coisa, né? Você tem que. Porque se você acordar, hoje em dia a moda é levantar e pegar o celular. Aí você já começa a navegar numa rede social, quando você olhar, você já perdeu 1 hora e já viu de tudo e não viu a Bíblia. E não viu a Bíblia. Então, a comunhão, conexão com Deus em primeiro lugar, acordou. Logo cedo que você tá com a mente ali, né? A mente ali, como diz o outro, fresca, né? Bem voltada, aberta. Né? Uhum. Então você vai pegar ali, você vai fazer essa oração, você vai ter comunhão com Deus e Deus, com certeza, Deus vai ter uma mensagem para você naquele dia. Com toda certeza. Pastor, você que já teve também tantas experiências, existe uma diferença na sua vida quando você acorda buscando a Deus em primeiro lugar e quando de repente, não deu tempo de fazer direito, você já sentiu essa diferença na sua vida como pastor mesmo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Isso aí foi naquelas 40 madrugadas que isso mudou a minha vida por completo. Tá vendo? Não existe coisa melhor e mais segura do que você se levantar bem cedo e ir à presença de Deus. Não existe. Ir à presença de Deus é a vacina para o dia. Eu me sinto inútil quando eu não faço isso. Tá vendo? Por isso que hoje não é falso fanatismo, nada, mas bem cedo, às vezes eu estou na madrugada dentro do avião, indo para lugar às vezes, quando eu estou em viagem, mas chegou a hora de eu ir à presença de Deus. Então já pego a Bíblia, vou ler ali a parte que me corresponde, fazer oração e cantar o hino também. Isso é muito prazeroso para mim. E eu jamais eu deixarei de fazer isso aí enquanto eu estiver vivo, porque isso é tudo para mim. Quais as considerações finais de vocês com relação a esse estudo, né? Porque a gente falou aqui sobre os pactos que Deus tem sobre a nossa vida, as alianças que Ele tem conosco, fazendo um resumo geral, o que cada um encontrou como uma frase importante ou algo importante para a gente colocar em prática. Arley. Eu marquei um texto aqui que eu achei interessante. Fala o seguinte, embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e a morte. Não é de admirar que Deus diga, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. É interessante. A aliança está aí, o acordo é bilateral. Deus está falando, tu pode escolher, ou tu quer viver ou tu quer morrer, depende de você, porque nós temos o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio. E agora, mesmo assim, Deus dá uma dica, né? Mas mesmo, mas eu vou te dar uma pista, vou te dar uma chance. Escolhe a vida, porque é melhor. Escolha a vida para que você possa viver, você possa ser abençoado, você e seus descendentes. Então eu achei isso aqui muito interessante, que nós temos uma grande oportunidade. Agora temos que fazer a nossa parte, né? Nossa parte num acordo, que é cumprir a vontade de Deus. Pastor, quais as suas considerações finais? Olha, depois de uma aliança feita com Deus. Vamos pegar aqui o fio da meada, semana passada. Convidados a fazer parte da família de Deus. Agora, Deus nos mostra as alianças que Ele fez desde o começo, quando o homem pecou e disse assim, mas eu vou puxar daqui da manga um plano que vai fazer você ser salvo. É o meu compromisso é salvar vocês. E Ele faz toda a parte dele para poder a gente ser salvo. Então, quando eu vejo as alianças de Deus, a parte dele sendo cumprida, uma vez eu perguntei para um professor de teologia, eu digo, e quando o homem sai do plano de Deus, o que ele vai fazer? Se Deus planejou salvá-lo? Ele disse, ele sai e vai embora, mas o plano de Deus está lá esperando ele. Está esperando ele de volta. Ele se arrepende, volta, está lá e só vai dar continuidade ao plano de Deus. Então, vale a pena você olhar com atenção, dar ouvido com atenção, entender e participar das bênçãos através da aliança de Deus. Ok. Então, é isso. Esse estudo foi muito bom para a gente poder entender que Deus nos ama e Ele faz de tudo para que a gente possa também ter uma aliança com Ele, um compromisso com Ele. E esse compromisso, ele pode ser feito todos os dias. Quando a gente acorda, logo pela manhã, a gente já pode confirmar, Senhor, estou te buscando aqui porque eu quero que dê tudo certo na minha vida, eu quero que minha vida seja abençoada, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre mim. Senhor, eu estou recebendo meu salário agora, eu também quero tirar a minha parte, a minha não, a sua parte, que é o dízimo é dele, né, devolver para ti. Então assim, é fazer a nossa parte, o nosso compromisso como uma aliança bilateral, né? E esse assunto não morreu. A semana que vem, o próximo estudo, a gente vai falar melhor sobre os dízimos, né? Isso. Entender como é que funciona realmente o pacto dos dízimos. E hoje, né, nessa lição, eu espero que você tenha entendido um pouco desse assunto, né? Tenha parado um pouco para ouvir, né? Ouvir com atenção essa mensagem, e você pode compartilhar isso com a sua família, com seus amigos, né? Fazer com que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Eu gostaria de pedir para o pastor fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse estudo. Bondoso Deus e Pai querido, nós estamos agradecidos porque temos ainda sobre nós a dádiva da vida, a dádiva do perdão e a dádiva da esperança de um dia estarmos contigo no mundo perfeito. Nós estamos agradecidos porque a tua parte nas alianças que fizeste conosco, elas continuam firmes até hoje. Mas, Senhor Deus, o nosso pedido é que tu possas nos ajudar
ouvirmos com atenção, guardarmos em nossos corações esses preceitos, esses ensinamentos e também renovarmos dia a dia a nossa aliança contigo. Que como teus filhos façamos parte da tua família, mas não para apresentarmos-nos a ti como pessoas que estamos fazendo penitência, mas num sacrifício prazeroso e de alegria de te servir e fazer parte da tua família. Amém. Te pedimos a tua bênção para continuarmos os estudos onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor José Carlos, obrigado, Arley, pela sua participação. Espero encontrar vocês novamente aqui, né? E a gente também se encontrar em outros momentos aí, fora dos estúdios. E você que participou conosco aí, participou do início ao fim, que Deus possa te abençoar bastante. E a gente tem um novo estudo semana que vem, então continue conectado aqui no Fato Amazônico, onde a notícia acontece todos os dias, agora. E esse é o momento onde a gente tem esse bate-papo especial para aprender mais da Bíblia, a palavra de Deus. Deus tem uma bênção especial para você, viu? Acredite. Até a próxima semana.